Olá, meu nome é Ebenezer Menezes, eu sou doutorando da Faculdade de Educação da USP e vou dar uma aula agora sobre cultura digital e pedagogia universitária. Essa atividade faz parte da disciplina PCS 5757, Tecnologias para Educação Virtual Interativa, ministrada pelos professores Itana Stibiener e Romero Tori, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Bom, o primeiro desafio que a gente tem quando a gente vai falar de cultura digital é definir o que é cultura digital. Para isso, eu me utilizei de uma pergunta feita pelo Pierre Levy, em que ele se questiona quem é o sujeito pensante hoje, na atual contemporaneidade. Ele entende que o sujeito ele vive numa situação de dissolução. Então, o tempo atualmente é de dissolução do sujeito cognitivo, onde pessoas e coisas existem sem distinção. Coisas aqui a gente pode entender como os dispositivos tecnológicos, né? Tablets, celulares, computadores, redes de computadores, toda a tecnologia que a gente tem hoje e outros produtos também com mais ou menos tecnologia, mas a gente vive um momento em que pessoas e coisas vivem sem distinção. Isso é importante por quê? Porque Pierre Levy entende que o pensamento se dá em uma rede, que necessariamente não é a rede internet de computadores, mas uma rede em que tudo se interconecta, onde tudo se transforma e traduz, tudo transforma e traduz as representações, fazendo emergir assim uma diferença. Essa diferença é importante porque é algo essa diferença seria uma singularidade do ser, algo novo e singular que pode modificar todo o sistema. Isso é importante para se conseguir inovação. A inovação ela surge quando algo novo pode mexer com todo o sistema. Para fazer frente a para a gente compreender melhor essa cultura digital, eu trago o modelo anterior, que é o modelo de conhecimento mais arbóreo, que é um conhecimento que, partindo de qualquer ponto de uma árvore, você chega ao tronco. Isso dá uma imagem de quê? De um conhecimento que ele é mais hierarquizado, que ele trabalha com simplificação, com a unificação, com a homogeneização e com o centramento em torno de uma verdade. A consequência disso é que você anula a diferença, portanto, não permite a inovação. Pierre Levy parte de um outro modelo, de um modelo em que o conhecimento ele é rizomático. Ele permite a rede, ele permite a complexidade, o complexo ele pode existir nessa rede, ele entende que o conhecimento organizado de forma rizomática, ele é tecido, ele é construído numa coletividade. Você tem o descentramento, ou seja, o centro pode estar em qualquer lugar. Você tem também a multiplicidade nessa forma de organizar o conhecimento. Por isso que ele afirma que algo novo e singular pode modificar o todo nessa forma de compreender, nessa perspectiva de compreender o conhecimento. É a partir daí que eu faço uma definição de cultura digital como sendo uma rede em potencial, num contexto de dissolução do sujeito cognitivo que se mistura às coisas e permite surgir aí a diferença. Fazemos então essa breve definição de cultura digital para olhar para dentro da universidade. Eu peguei esse livro é muito relevante, por quê? Porque várias oficinas, vários workshops
para professores universitários, tomam esse livro como uma referência, é utilizado para fazer os trabalhos para a formação de professores. E nesse livro, no terceiro capítulo dele, você encontra 20 estratégias de ensinagem. São 20 estratégias que ensinagem aí, só para entender de forma breve, é ensino e aprendizagem, né? A gente tem 20 estratégias que a gente olhou a partir da cultura digital e tentou entender em quais estratégias ou como, de alguma forma, poderia aparecer a cultura digital nessas estratégias. O que é muito interessante é que, analisando cada uma dessas 20 estratégias que eu coloco aqui na tela para vocês, a gente tem aí aula expositiva dialogada, estudo de texto, portfólio. É muito interessante como em nenhuma delas, apenas na sétima estratégia, que é lista de discussão, aparece de alguma forma as tecnologias interativas. Em todas as outras estratégias, as tecnologias não aparecem. Entretanto, mesmo não aparecendo, com a nossa perspectiva sobre da cultura digital, a partir dessa definição que eu fiz da cultura digital, eu consegui enxergar nessas estratégias algumas marcas da cultura digital. Por exemplo, quando você faz um mapa conceitual, pede para os alunos fazerem um mapa conceitual e você troca esses mapas conceituais, você permite fazer emergir a diferença, a singularidade. Por quê? Porque o aluno percebe no outro aquilo que ele deixou de colocar no seu mapa. Então, você começa a ressaltar uma diferença e os alunos começam a perceber isso como um pensamento em rede. Quando você faz uma dramatização e você coloca os outros alunos para assistirem, você faz uma troca de papéis, você permite aí uma mudança de perspectiva dos alunos e ativa operações do pensamento em que o aluno ele consegue fazer um pensamento que está conectado com a cultura, que está conectado com o tema da aula, com a proposta, problema, né, que o professor coloca. Quando você coloca, por exemplo, uma aula expositiva, a gente entende que também você tem uma situação em que a cultura digital está presente. Por quê? Porque numa aula expositiva dialogada, você tem um sistema, um conteúdo que foi preparado, mas esse conteúdo ele permite abertura à medida em que ele permite perguntas, na medida em que ele permite o diálogo, ele permite que os alunos façam mapas conceituais. Aí outro detalhe que é interessante, que essas 20 estratégias de ensino e aprendizagem também podem ser combinadas entre elas, ajudando bastante aí a tornar as aulas na universidade mais dinâmicas, né? E aí eu trago aqui o livro do Romero Tori para mostrar o quê? Por exemplo, uma visita ao Coliseu de Roma. Por exemplo, uma cirurgia de treinamento. São situações de realidade virtual que você poderia levar para o ensino universitário. E em algumas universidades já adotam. Mas nas estratégias de ensino-aprendizagem e nessas estratégias que foram publicadas no livro Processos de Ensinagem na Universidade, você não encontra em nenhum momento nessas estratégias as tecnologias interativas. Então, acho que é muito importante essa pesquisa que eu fiz, que está nesse artigo de Cultura Digital e Pedagogia Universitária, porque eu procuro identificar já algumas marcas dentro daquelas estratégias por onde as tecnologias interativas poderiam entrar, marcas da cultura digital. Essa questão do descentramento, da noção rizomática de conhecimento, a questão de fazer emergir a diferença, a singularidade, o pensamento complexo, tudo isso, de alguma forma, está presente ali nas estratégias e poderiam servir bastante para você trazer aí introduzir as tecnologias interativas.
Romero Torre aí coloca aí uma frase que eu trouxe dele, que é: nesses casos de realidade virtual é praticamente a única opção hoje disponível. A realidade virtual é, portanto, um recurso bastante viável de ser aplicado em larga escala em atividades educacionais. Bom, eu finalizo colocando aqui a bibliografia. Eu utilizei a Anastasiou e a Alves, o livro Processos de Ensinagem na Universidade. Utilizei aí 2 livros do Pierre Levy, Tecnologias da Inteligência e Cybercultura. O livro do Morin aí, um pouco para completar o pensamento sobre a introdução ao pensamento complexo, e o Romero Torre aí com a Educação sem Distância. Muito obrigado pela atenção. É isso.